Ok, Voltamos. chegamos. Esperar aqui a galera Aham. é, Voltar, né, entrar, devagarzinho? Legal. tá? Legal. Ó, muito legal, tá, a proposta. Tá gostando? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Espero que os Então, nossos alunos estejam já gostando faz também. um planejamento para os outros aí, ó. Sim, claro, né? A gente pode Uma começar. coisa que a gente precisa trabalhar para tirar o estereótipo. Eu acho que não sei se os alunos têm esse estereótipo, né? Não sei. Talvez você, como professor da área, saiba me responder melhor. O estereótipo de Marx, Uhum. né? Porque muita gente coloca o Marx num senso comum que, Sim. pelo amor de Deus, né? Vai ler isso daqui para ver se é isso mesmo que fala. Não tem nada a ver. Então, Marx ele é vítima de fake news, para Muito, falar a verdade, muito. para dialogar com tudo isso que nós estamos vendo, observando, né? Então Exato. o marxismo, né? Ele é totalmente, né? Sabotado, para falar a verdade, né? Eu não sei se os alunos têm essa perspectiva, vamos dizer, muito reduzida de Marx, porque Marx é um filósofo tão extraordinário quanto qualquer outro, quanto Platão, quanto Nietzsche, quanto o nosso Bauman, sabe? É de uma potência, sabe, argumentativa e reflexiva Sim. que não, sério, não sei como que a boçalidade, né, consegue sistematicamente sabotar, né, e transformar Marx num autor de senso comum. É. Porque o conceito que Marx desenvolve, né, e Marx escreveu várias obras, né, você tem as obras engajadas, mas você tem as obras em que Marx está fazendo ciência. Uma vez quando eu estava lendo o Capital, eu coloquei no meu Instagram, né, a foto, né, lendo Capital, aí um amigo meu, o senhor, né, falou, aí veio falar da vida pessoal de Marx com a mulher dele, que a mulher trabalhava e ele não trabalhava. E daí, você como eu, é que nós somos professores. Mas para a gente ter ideia, muitos dos pensadores, eles foram oriundos de famílias ricas, certo? E para você filosofar, para você construir conceitos, você precisa se abdicar de alguma coisa, Sim. certo? E é Platão, interessante. por exemplo, era da aristocracia. E ninguém fala que Platão era um vagabundo. É bem uma visão líquida de mundo, né? Porque Pois desconsidera-se é, tudo que o cara escreveu. Olha o calhambaço que é o Capital, né? pois Os é. 3 volumes, desconsidera-se tudo que o cara escreveu. Mas e a mulher dele? Mas Pois é. acabou o cara por aquilo que ele foi. Ele é um ser humano de carne. Karl Marx foi um ser humano de carne e osso. Ele acertou em muitas coisas, ele errou em muitas coisas também. Assim como todos os filósofos acertam e erram. Assim como o ser Uhum. humano, é a natureza humana. Só que o indivíduo, ser humaninho, que nunca leu Marx, eu sempre digo para meus alunos, eu sempre bato muito isso na tecla, para criticar e para vestir aquela camiseta do Che Guevara, com martelo e a foice, né? Tem que ler Marx. Tem que ler Marx, tanto para criticar quanto para enaltecer. E aí tem aluno que até tem medo. Professor, não vou ler Marx não, porque eu posso ficar um marxista. Eu falei, besteira, rapaz, não é um vírus, não. Né? Não é uma doença, não. Né? Tem gente, mas enfim, né? Mas vamos voltar ao nosso Bauman, né? O Deixa eu nosso só encerrar aqui a Paulo. discussão enquanto a Aham, galera estava entrando, aham. né? Como se fosse fácil ler Marx. Tem Isso, isso também, né? exatamente, né? Marx é o cara mais fácil de se entender. Bem, não sei se a Dani está aí na live, né? Mas eu vou responder a pergunta dela. Então, suponhamos, né? Ela perguntou, né? Se o tema não fosse a depressão, se ela poderia usar a depressão, né? E tal. Eu falei, não, você não vai desenvolver a depressão, porque o desenvolvimento da depressão, tá? Desenvolvimento de você falar o que é a depressão, certo? Uhum. A Dani acabou de entrar. É, é senso comum. Quer ver um exemplo de uma proposta que você poderia citar a depressão? Por exemplo, desemprego. Sim, Né? Vamos dizer, caminhos para diminuir o desemprego no Brasil, que é uma proposta que pode ser cobrada. Né? A gente tem aí uma realidade social de não sei quantos milhões de desempregados, certo? E você poderia, ali no desenvolvimento,
trazer a depressão, a palavra depressão, citar a depressão como uma mazela oriunda desse fenômeno social, certo? Mas não falar que a depressão é isso, que as pessoas desempregadas podem cometer suicídio, isso eu já sei. Isso é senso comum. O que o aluno precisa compreender é o seguinte, ele precisa desassociar a construção da autoria do senso comum. Isso não é fácil, é com o tempo. A própria citação é um senso comum. Por mais que seja sofisticado, mas é um senso comum, porque não é você que fez. Foi o outro cara. O seu trabalho de autoria vai ser essa relação. Então, respondendo mais uma vez a Dani, se quiser trabalhar, ou citar, não vou nem colocar trabalhar, mas citar, cita a depressão como uma possível causa de um problema que seja do tema, mas não desenvolver isso. A não ser que isso esteja no texto motivador. E aí você vai ter que fazer uma seleção de argumentos para não ficar falando o que é depressão. Porque a gente que lê, Douglas, a gente corrige essas redações, eu estou corrigindo essas redações, depois eu até mando foto para você, pelo computador. Né? Já estamos na quarta leva de redações, tá? Faltam 10 redações para eu terminar a quarta leva. Vamos começar a quinta leva na semana que vem, certo? E é muito chato a gente ficar lendo essas coisas que a gente já sabe. Então chega um certo momento que a gente não suporta mais. Então você pega um corretor lá de redação. Vai chegar um momento que ele vai, eu já sei, ele vai cortar isso, é senso comum. É 120. Então, minha orientação é, suponhamos, o exemplo que dei, sobre o desemprego. Você pode colocar a depressão como uma possível causa dessa mazela, mas não desenvolver, porque todo o desenvolvimento eu já sei. Eu já sei o que vai levar. Você pode fazer uma abordagem, sim. Aí, por isso que é importante, em vez de usar a depressão, usar o Bauman. Usar as liquidezas, os medos, né, que ele trabalhou, né, o conceito que Douglas apresentou para você, beleza? Era isso. Show de bola. E é esse mundo que a gente faz um gancho com essa questão da depressão, em que o indivíduo ele nunca está feliz, né, ele nunca está completo, e aí ele tenta curar esse vazio com, no que o próprio Bauman destacou, né, com uma loja. A loja se torna a farmácia ele vai lá e consome, o consumismo é um reflexo desse mundo, e a pessoa que se esconde atrás do comprar, comprar e consumir, ela tem um vazio em si, ela pode estar muito bem sofrendo de depressão, né? E quando principalmente não consegue se inserir naquele nicho social, que não consegue adquirir aquilo que sonha, né? Aí que o quadro social, especificamente de depressão, pode piorar ainda mais. Esse filósofo alemão, o Schopenhauer, né, filósofo do século XIX, ele disse a gente que a vida humana é como se fosse um pêndulo, né, que balança, oscila para um momento de felicidade, um momento de dor, sofrimento. Tem horas que você tá legal, tá para cima, tá alto astral, tem momentos que você tá borocochô. E faz parte da vida humana, faz parte da natureza humana, da existência humana, da historicidade humana. Ter esses momentos. É bem comum que a gente tenha a impressão de que os momentos infelizes, e principalmente isso é no mundo contemporâneo, eles são mais marcantes, os momentos infelizes eles são mais duradouros. E o indivíduo nesse mundo líquido, o sujeito líquido, ele não consegue, por exemplo, Rogério, ele não consegue dar valor às pequenas coisas. Ele não consegue dar valor àquilo que é na vida, né, na construção do seu existir, aquilo que necessariamente pode dar a ele uma condição de existência feliz. Então hoje, o que o Zygmunt Bauman pontua, inclusive, nos seus tempos líquidos, nunca o pêndulo de Schopenhauer está tão rápido. Porque nunca estamos satisfeitos com nada. Sempre estamos querendo mais e mais e mais. Né? Nossa vida líquida nunca está completa, ela sempre está vazia, sempre precisamos comprar mais, usufruir mais, consumir mais, porque nunca é o suficiente. E a gente deposita a nossa existência em coisas materiais, em objetos materiais. Eu sou a roupa que eu visto, eu sou o celular que eu estou ouvindo, eu sou o carro que eu dirijo, eu sou a casa onde eu moro. Ou seja, nunca é a essência, mas é tão somente a aparência do indivíduo. Então acabou a questão da essência. E é a aparência. O que é a aparência? Aquilo que as redes sociais se tornam uma vitrine, né, do indivíduo. É tudo um mundo de aparência. E hoje, repito, né, tudo está na palma da nossa mão.
Tudo, absolutamente tudo está em aplicativos. 2 ou 3 cliques, para você que vê esse pêndulo tão rápido, 2 ou 3 cliques, você faz uma compra pela internet. Se mais um clique, você tem a opção de Express. Chega no dia seguinte na sua casa. Deu fome, quer comer uma pizza, uma esfirra? Vai lá no próprio aplicativo, 2 ou 3 cliques, 30 minutos depois o motoboy está batendo na sua porta. Um motoboy sem direitos trabalhistas algum, tá? Sem nenhum direito trabalhista, que está colocando a sua vida em risco para entregar aquele alimento para você, e ainda você se chateia com o cara, porque ele demorou 30 minutos, mas ele demorou. Você se chateia com o cara. Então, esse mundo, mundo de velocidade, mas ao mesmo tempo que tudo tão rápido, tudo tão fácil, e ao mesmo tempo tão vazios, tão inseguros, não conseguimos suportar, né, esperar, não conseguimos esperar. É sobre justamente esse mundo que o Zygmunt Bauman toca, né, que a gente tratou lá na nossa primeira parte da live. É um mundo superficial, é um mundo de vazio existencial, é um mundo de imediatismo, é um mundo de constante insatisfação, mesmo que temos tudo. E eu vejo isso muito, Rogério. Eu tenho muitos alunos muito ricos, que têm tudo, celular, computador, o celular de última geração, tem uma casa linda e maravilhosa, com piscina, tem tudo. Mas aquele menino, ao mesmo tempo, não tem nada, está sofrendo dentro de si, sempre muito calado, depressivo. A gente vê muito isso, você também como professor, eu também como professor, eu vejo muito isso. O aluno tem tudo, tudo do bom e do melhor, mas ele é vazio, ele não tem, falta sempre aquilo que o preencha, né? Então, esse mundo de sofrimento é um mundo em que os valores, a moral, as crenças, as regras, os princípios, que outrora, né, eram concretos, segundo Bauman, se tornaram líquidos, né? E gerando esses sentimentos que a gente vê agora, que a gente assiste: insegurança, incerteza, inconsistência, imediatismo, né? É mais ou menos isso que Bauman traz para nós, que eu acho assim, cai como uma luva em várias temáticas de redação, né? Ele é um coringa, digamos assim, para várias temáticas de redação. E aquilo que você muito bem pontuou, Rogério, não basta simplesmente copiar e colar e recortar e colar um trecho de Bauman se você não compreende o contexto histórico, que é esse mundo capitalista, de uma sociedade de massas, de um consumista, né, do que o escritor Guy Debord destacou muito bem, né, uma sociedade a qual tudo é muito rápido, muito acelerado, e é importante, o que Zygmunt Bauman também destaca, não é você ser inimigo desse mundo, não há como lutar contra esse mundo, é você aprender a viver e existir nesse mundo. Eu acabei de ler agora um livro muito bom do Mário Sérgio Cortella e do Leandro Carnal, que é Viver, Aqui se Destina. E é interessante que, assim, particularmente eu não li buscando uma resposta. Mas quando eu terminei do livro, eu terminei com mais dúvidas do que respostas. Né, sabe? Eu imaginei, cara, impossível, não há uma resposta para isso. Viver aqui se destina, não há uma resposta para isso. Então, qual é o destino da vida de nós, seres humanos, nesse mundo líquido? Seria consumir, consumir, consumir? A nossa vida está resumida pura e simplesmente nas nossas redes sociais, nossos perfis de Facebook, de Instagram, de Twitter, né? Ou nos nossos perfis falsos, né? O nosso mundo, a nossa existência, o existir humano se resume simplesmente à aparência, né? É justamente essa questão que o livro toca. A gente tem que saber que existe muito mais além daquilo que é aparência. Existe muito além daquilo que é eu julgar o livro pela capa. Entende isso? Eu julgar Marx pela mulher que ele teve. Entende isso que você muito bem pontuou logo no início, né? Pela sua relação amorosa, né? Julgar Marx muito bem, muito além pela sua, se ele foi ou não, trabalhou ou não, né? E o que o cara produziu? Qual é a importância disso? Não vou. Ele é um velhinho. Uma vez eu compartilhei o link de uma entrevista do Bauman com a BBC de Londres, né? Aí o cara falou assim para mim, ele respondeu: ele é um senhor, né? Isso, ele é um senhor e você tem muito a aprender com esse senhor. Então assista o vídeo dele, assista a entrevista, né? Por ele ser senhor, provavelmente, ele deve ser um velho gagá. Provavelmente a pessoa julgou desta maneira, né? Então, é justamente isso, viver aqui se destina. Viver se destina, basicamente, né, a várias questões que esse mundo da pós-modernidade, esse mundo líquido, nos remete. E nós temos grandes desafios. Um desses desafios é o que Zygmunt Bauman destaca e o que o Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella muito bem colocaram no livro dele.
é viver com desafios. E esse mundo da pós-modernidade, esse mundo líquido é um desafio para a nossa existência, nós seres humanos. E temos que viver da melhor maneira possível, coexistir da melhor maneira possível, enquanto seres de historicidade que somos, com este mundo em transformação, esse mundo da velocidade. E importante, muito importante, não é ser inimigo, né, mas ser aliado. A internet pode ser uma aliada. As redes sociais podem ser usadas para transmitir uma live educativa. E não simplesmente para você se esconder atrás das redes sociais, difundindo ódio, difundindo preconceito, racismo, intolerância. Então as redes sociais, a internet, toda a tecnologia que temos à nossa disposição são ferramentas essenciais para o engrandecimento, para a construção e a reconstrução do nosso saber, para difundir informação. E aí existe uma importância, é muito importante destacar a diferença entre informação e conhecimento. Informação é isso que a gente está passando agora. Conhecimento é o que você vai fazer com aquilo que nós estamos passando agora para você. Né? Então, hoje nós temos tanta informação à nossa disposição, mas não sabemos utilizar, como nunca na história humana. Nós temos tanto na palma da sua mão, é só digitar lá e imediatamente aparecem milhares de opções de sites, de vídeos na internet. Mas e aí? Como aprender a filtrar isso? É esse o desafio desse mundo líquido, como filtrar. Né? Como filtrar, por exemplo, hoje a maior parte das pessoas que criticam Marx nunca leram Marx. Assistiram no máximo um videozinho de um outro menino, que também nunca leu Marx, que leu um artigozinho bocoió de uma pessoa que provavelmente não leu Marx, aí sai por aí, difundindo desinformação, difundindo fake news. E aí a informação, e aí? Aonde está, de fato, a informação, quando a gente tem tanta desinformação? Então, é a gente sobreviver nesse mundo, coexistir nesse mundo da melhor maneira possível. É um mundo líquido, sim, mas ele não é um mundo que nós devemos nos afogar nele. Muito pelo contrário. A gente tem que aprender a nadar nesse mundo líquido. A gente tem que aprender a nadar de braçadas nesse mundo líquido. Né? Beleza, vai lá, Rogério, você agora. Olha só, eu quero retomar aqui a pergunta da Dani. Tá? A Dani perguntou: e o Bauman poderia dar base nessa discussão, depressão, vida ou desemprego? Veja bem, Dani, a questão é a seguinte. Você vai usar o Bauman para trabalhar o desemprego, não a depressão. O tema não é a depressão, o tema é o desemprego. Então você vai usufruir do pensamento de Bauman para trabalhar uma configuração acerca do desemprego, que é uma mazela social, que é um problema social, certo? Uma outra questão, a gente pegar tudo isso que o Douglas falou, né, acerca do Bauman, né, como que eu uso o Bauman na estrutura da redação, certo? Aqui, até agora, eu falei, né, de que você precisa relacionar a citação, né, e tal. Mas nós temos dois mecanismos aí para nós trabalharmos, não só o Bauman, mas qualquer citação, qualquer filósofo, qualquer escritor, certo? A gente pode utilizar a citação, tá? Isso aí de forma genérica, pode ser para qualquer outro, tá? Não estou falando de tema especificamente. Na introdução, numa introdução que você começa por citação, tá? Ou no desenvolvimento para você construir essa autoria. Tá? Então são as duas formas em que o aluno ele trabalha, seja qualquer filósofo, qualquer sociólogo, qualquer escritor de literatura, tá? Ou ele pode usar na introdução, ou ele pode usar no desenvolvimento. É evidente que a citação deve ter relação com o tema proposto. Sim. Certo? Se você utilizar uma citação para começar uma introdução, saiba que essa citação será constituída por meio de uma apresentação do tema ao leitor. Então você vai fazer uma citação, tá? Essa citação ela deve ter alguma relação com o tema. Se a princípio não apresentar, você precisará fazer essa relação ao tema, certo? Use palavras-chave para trazer o tema e assim relacionar a citação, caso você queira começar uma introdução por meio de citação. Tá? No desenvolvimento, a citação ela ganha uma outra dinâmica. A dinâmica aí é oferecer argumento ao desenvolvimento
de discussão da sua tese, que evidentemente é relacionada ao tema, certo? Sempre procurando fazer esse conhecimento, trazer esse conhecimento, aquilo que Douglas falou. Vocês precisam construir o conhecimento de vocês a partir das informações que vocês conseguem por meio das aulas ou por meio da leitura de vocês. Por meio das aulas é bem mais tranquilo, porque o professor ele disseca aquela informação, aquele conhecimento que está inserido nos textos. Sejam textos de quaisquer natureza, tá? Literários, filosóficos ou sociológicos, certo? Então é assim que você trabalha. Aproveitando, Douglas, eu quero dar uma outra exemplificação do Bauman numa proposta de redação do Enem. Tá? Numa das redações nota 1000. No ano de 2018, nós tivemos o tema proposto: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, nós temos aí um tema, né, que o Bauman ele se encaixa como uma luva, tá, porque ele discute essa questão da internet, ele vai discutir essa questão dos algoritmos, certo? Aí teve uma aluna que trouxe para a discussão do Bauman, ou do tema, uma citação do Bauman que eu passo a apresentar aqui para vocês. Tá? Eu marquei aqui, tomara que não tenha desmarcado, não desmarcou. Então ela coloca no desenvolvimento, beleza? Então ouçam aí, galera. Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento. Perceba que sempre que vocês estiverem redigindo o texto, nunca deixem o tema distante da sua discussão. Foi o que aconteceu naquela primeira citação que li, em que a menina, em momento nenhum, ela fez alusão do Bauman em relação ao tema. Quando eu falo isso, não é só a citação, é tudo que você escreve. Tudo que você escreve deve colidir, deve convergir ao tema. É por isso que a gente ensina, Douglas, a galera apresenta um tema e apresenta duas justificativas. Apresenta uma tese e apresenta duas justificativas para essa tese. Isto é, por que cargas d'água você pensou nessa tese sobre o tema? E aí fica bem mais fácil de você construir seu projeto de texto, porque a primeira justificativa da tese você trabalha no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e a segunda justificativa da tese você trabalha no segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí fica bem mais fácil de você organizar. Porque, Douglas, o grande problema dos alunos é organizar esse turbilhão de informações, né? Que faz parte de tudo isso que você falou. Até mesmo para eles construírem essa dissertação, e ainda bem que a dissertação do Enem é uma dissertação um pouco mais didática. Mas você imagine o drama dos alunos que fazem a FUVEST. Sim. Olha a situação dos alunos que fazem a FUVEST, cujos temas são potencializadamente filosóficos e sociológicos. Complexos também, né? Sim, não. Eu, do ponto de vista de professor, eu amo os temas da FUVEST. Mas do ponto de vista da realidade educacional do país e do ponto de vista da segregação que a FUVEST propõe, né, ao trabalhar esse tipo de iniciativa, tá? Porque a FUVEST parece que está pensando na perspectiva de Adorno. Né? Todos têm que ter aquele... Não, mas não é assim. Né? Mas aí, voltando aqui à minha argumentação, né, sempre que você fizer a citação, relacione ao tema. Então vamos lá. Vou reiniciar. Em princípio, eu vou analisar o papel da internet no controle do comportamento, sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Certo? Nunca escreva na sua redação como falou Bauman. Nunca escreva na sua relação como retratou Bauman. Sempre de acordo com Bauman ou segundo Bauman. Certo? Porque tem muito aluno, sobretudo alunos do terceiro ano, que escrevem assim. Assim falou Bauman. Não. De acordo ou segundo. Tá? Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado a um incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia
constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Aí ela vai fazer a articulação. Nesse contexto, galera, vocês que estão aí, está quase na hora do almoço, mas aguentem aí a fome. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão. A partir disso, começa a autoria. A ascensão no meio virtual, de empresas que utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compras. Ponto. Verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Certo? Então, aqui você viu como que a aluna Fernanda Carolina Santos tirou nota 1000 na redação de 2018, como que ela trabalhou o Bauman a partir da questão da internet e essa situação que envolve o controle dos algoritmos diante do usuário. É isso, Douglas. Excepcional. É justamente essa questão que você tocou, Rogério. Não é simplesmente citar, recortar, colar uma citação. Tem que compreender a relação daquele tema com a realidade a qual o indivíduo vive e aquilo que a gente já bateu muito na tecla, o Zygmunt Bauman, e todos os seus conceitos, amor líquido, sujeito líquido, a modernidade líquida, a medo líquido, eles se encaixam em vários aspectos, em várias temáticas que a gente pode discutir que são temáticas da nossa contemporaneidade, da nossa pós-modernidade, Embora Bauman não gostasse de usar esse termo e preferisse modernidade líquida em detrimento de pós-modernidade, é essa realidade que é cobrada como títulos e temas das redações do Enem. As redações do Enem constantemente vêm com temas da nossa contemporaneidade. Então, Bauman, ele analisa essa contemporaneidade e Bauman, repito, serve como uma luva. E aí, Rogério, eu penso que a gente pode abrir aqui para algumas dúvidas, de repente, mais uns 10 minutinhos, não sei se você topa também, mais uns 10 a 15 minutinhos, se alguém quiser fazer algumas perguntas, se já tiver aí também, se você pode olhar para a gente, sobre Bauman, ou de repente sobre questões relacionadas de como encaixar Bauman em uma temática de redação específica, a gente abre para as dúvidas de vocês, para as perguntas de vocês, e aí nós liberamos, porque o intestino grosso já está cercando o gado aqui de fome, e a gente abre depois para o nosso merecido almoço, tudo bem? Então, se alguém quiser, porventura, quiser colocar alguma pergunta aí embaixo, pode ficar à vontade, esse é o momento. Essa dinâmica que eu e o professor Rogério nós vamos fazer mais vezes, Eu acho que nós temos um papel social, um papel ético, que é formar cidadãos melhores, não só prepará-los para o Enem. Então, toda discussão, todo conhecimento ele é bem-vindo, Todo conhecimento ele nos ajuda, ele nos engrandece, Nas palavras do próprio Benjamin Franklin, Aquele que foi um dos grandes líderes da Revolução Americana, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, Então nunca é de menos, muito pelo contrário, Informação sempre é bem-vinda. E aí a gente vai fazer mais, eu e o Rogério já conversamos sobre isso, nós vamos fazer mais vezes esses momentos, nós vamos talvez a cada 15 dias, ou de repente uma vez por mês, vai depender também da nossa disponibilidade, E a gente vai fazer mais esses momentos com outros autores, E tudo direcionado a encaixar esses autores nas várias áreas do conhecimento com seu título de redação, E também, por que não, um momento de aprendizagem para você e para a sua vida, muito além da sua redação. Acho que isso é muito importante também. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta aqui, Rogério. Só a galera já dizia Bauman, beleza, aqui não tem pergunta não. Acho que a gente está liberado para almoçar, Rogério. Beleza? Gente, foi um prazer incomensurável. Rogério, brigadão pela participação. Não, pode falar. Eu acho que esse momento foi muito, muito produtivo, Eu vejo muito isso. Olha o mestre Galvão aí, o professor Galvão foi meu professor, para vocês terem uma ideia, acabou de entrar, acabou de acenar aqui para nós. Mestre Galvão, você que é o cara da biologia, Nas palavras de Isaac Newton, se cheguei aqui foi porque me apoiei nos ombros de gigante. Você é um gigante, mestre Galvão. Foi meu professor, gente, Meu professor está aqui assistindo uma live minha. Tá vendo isso, Rogério? Isso é fantástico,
Isso é muito Eu não tive essa honra, mas tive a honra de viajar com ele para dar aula, Então, né? Mestre Galvão, Tudo de bom, né? Mestre Galvão. Mestre Galvão, é isso aí. Então, pessoal, Tá. foi um prazer incomensurável. Semana que vem, na próxima semana, a gente vai postando lá qual será o próximo tema. Marx é uma boa sugestão, né? Quem sabe, né? Próximo tema, não sei, Rogério se topar, a gente topa. A gente abraça e cai de braçada em Marx. Tem E todos. Tem todos. tem muito, tem Kant, tem Nietzsche, nossa, É. Nietzsche vai pegar fogo, né? Tem Agostinho, Santo Agostinho, tem Tomás de Aquino, tem filosofia medieval, filosofia clássica, pré-socráticos, tem Maquiavel, para pensarmos. Maquiavel, Pierre Bourdieu, né? Ou seja, nossa, a gente tem muito. A gente poderia gastar Não uma falta vida toda cardápio. aqui, né? A gente poderia passar uma vida toda falando desses caras aqui, a gente não teria Uhum. lives o suficiente, né, Uhum. Rogério? Mas é isso, gente. Uhum. Só tenho a Tá. agradecer a presença de vocês. Né? Espero que vocês venham acompanhando a gente aí ao longo dessas lives. E o nosso objetivo último é sempre o seu engrandecimento e prepará-lo, né, da melhor maneira possível para fazer essa prova do Enem, que vai vir, vai acontecer. Né? Uhum. Rogério, que Então, vão ter. quero agradecer ao Douglas, né, pela oportunidade, né, o convite partiu dele, certo? Gostei muito, sinto-me honrado. E obrigado a todos vocês que compartilharam o finzinho dessa manhã de sábado com a gente. E, como o Douglas disse, os diálogos dissertativos, né, para fazer um diálogo lá com Platão, né, eles vão retomar, entendeu? Teremos mais autores, teremos mais partes. E como o Enem vai ser em 2021, ressalto que hoje começa a votação, então voltem lá nas possíveis datas do Enem. Começou hoje a enquete, certo? Então a gente vai ter muita coisa para conversar com vocês, muitos diálogos dissertativos. Gostou, Douglas, do tema, né? Do título, né? Diálogos dissertativos. Legal. Porque da mesma forma que eu estabeleço a estrutura da dissertação, você também disserta oralmente sobre esses vários conceitos desses pensadores que tanto nos contribuíram para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa humanidade, melhorar a nossa forma de pensar. Então, muito obrigado, tenham um excelente sábado, né, para todos aí. Valeu, Galvão, tchau. Valeu, Douglas, obrigado. Valeu, galera, tchau, tchau.